Existe uma parte da sua personalidade que você passa a vida inteira tentando esconder. Uma parte que você não mostra para seus amigos, para sua família e, muitas vezes, nem para si mesmo. Mas aqui está o que Carol Jung descobriu. Quanto mais você tenta fugir dessa parte, mais ela controla a sua vida. A raiva que surge do nada. O ciúme que você não consegue explicar. A inveja que você sente e tenta negar. Os impulsos que aparecem quando ninguém está olhando. E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua felicidade não está fora de você, mas dentro da sua própria mente? Hoje você vai descobrir o que Carl Jung chamou de a sombra, e por que ignorá-la pode estar destruindo sua vida sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita que se conhece. Elas sabem do que gostam, do que não gostam, quais são seus valores e quem elas realmente são. Mas Jung acreditava que isso era apenas uma pequena parte da verdade. Segundo ele, existe uma região escondida da psique onde ficam armazenados todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos. Tudo aquilo que consideramos inadequado, vergonhoso, perigoso ou inaceitável. Desde crianças aprendemos o que é aceitável e o que não é. Aprendemos que demonstrar raiva é errado, que sentir inveja é feio, que ter pensamentos agressivos é algo que deve ser reprimido. E então começamos a construir uma máscara, uma versão socialmente aceitável de quem somos, mas os sentimentos rejeitados não desaparecem. Eles apenas são empurrados para o inconsciente, e é exatamente aí que nasce a sombra. O problema é que aquilo que reprimimos não perde força. Pelo contrário, quanto mais tentamos ignorar algo, mais poder damos a isso. E um dia, essa energia encontra uma forma de escapar. Imagine um homem chamado Ricardo. Durante toda a vida ele foi conhecido como uma pessoa extremamente calma, educado, gentil, paciente. Todos diziam que ele era incapaz de perder o controle, mas havia um detalhe. Ricardo nunca permitia sentir raiva. Sempre que alguém o desrespeitava, ele sorria. Sempre que era humilhado, fingia que não se importava. Sempre que estava frustrado, guardava tudo para si. Durante anos isso pareceu funcionar. Até que um dia, por um motivo insignificante, ele explodiu. Uma discussão banal no trânsito se transformou em uma crise de fúria. Nem ele conseguia entender o que havia acontecido, mas Jung explicaria isso de forma simples. A raiva nunca desapareceu. Ela apenas ficou acumulada nas profundezas da mente, esperando uma oportunidade para emergir. E essa história não é apenas sobre Ricardo, é sobre todos nós. Porque todos temos emoções, desejos e impulsos que tentamos esconder. E quanto mais os escondemos, mais perigosos eles se tornam. Carl Jung chamou essa parte reprimida da personalidade de sombra. Mas existe um erro comum. Muitas pessoas acreditam que a sombra é composta apenas por características negativas. Não é verdade. A sombra contém tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, inclusive qualidades positivas. Talvez você tenha aprendido que não deve chamar atenção. Então escondeu sua ambição. Talvez tenha sido criticado quando era criança. Então escondeu sua criatividade. Talvez tenha sido ensinado a sempre agradar os outros. Então reprimiu sua capacidade de impor limites. A sombra não é apenas o lado sombrio. Ela também guarda partes valiosas da sua identidade. Segundo Jung, o maior problema acontece quando projetamos nossa sombra nos outros. Já percebeu como algumas pessoas despertam uma irritação imediata, às vezes sem motivo aparente? Você conhece alguém e instantaneamente sente antipatia. Jung acreditava que muitas vezes isso acontece porque estamos vendo naquela pessoa algo que existe dentro de nós mesmos, algo que não queremos reconhecer. Por exemplo, uma pessoa extremamente arrogante pode despertar ódio porque ela manifesta uma confiança que você reprimiu. Uma pessoa agressiva pode incomodar, porque revela uma raiva que você nunca permitiu sentir. Uma pessoa livre e espontânea pode causar desconforto porque lembra tudo aquilo que você deixou de ser. A sombra frequentemente aparece disfarçada. Ela se manifesta através das nossas reações mais intensas. E justamente por isso é tão difícil identificá-la. Pense em alguém que diz: "Eu nunca sinto inveja", mas vive se comparando aos outros. Ou alguém que afirma:
eu sou uma pessoa extremamente boa, mas sente prazer quando vê um rival fracassar. Ou ainda aquela pessoa que acredita ser completamente racional, mas toma decisões impulsivas o tempo todo. Essas contradições são pistas, são sinais de conteúdo ocultos tentando emergir. Outro exemplo comum acontece nos relacionamentos. Muitas pessoas se apaixonam perdidamente por alguém porque enxergam nessa pessoa características que perderam contato dentro de si mesmas. E quando o encanto desaparece, percebem que estavam apaixonadas por uma projeção, não pela pessoa real. Jung observou isso inúmeras vezes. Segundo ele, quanto menos consciente você é da sua sombra, mas ela influencia suas escolhas. Ela escolhe seus relacionamentos. Ela influencia suas decisões. Ela molda seus medos. E pode até definir o rumo da sua vida. Tudo isso sem que você perceba. Então, o que fazer? Jung não acreditava que deveríamos destruir a sombra. Pelo contrário, ele acreditava que deveríamos conhecê-la. O primeiro passo é observar suas reações emocionais. O que desperta raiva em você? O que desperta inveja? O que desperta admiração excessiva? Essas emoções são pistas. O segundo passo é ser honestamente curioso consigo mesmo. Em vez de perguntar, por que essa pessoa me irrita? Pergunte, o que ela está refletindo sobre mim? O terceiro passo é aceitar que você não é perfeito. Nenhum ser humano é totalmente bom. Nenhum ser humano é totalmente racional. Nenhum ser humano é totalmente virtuoso. Reconhecer isso não o torna pior. Torna você mais consciente, e pessoas conscientes são menos controladas pelos próprios impulsos. Segundo Jung, não nos tornamos completos imaginando a luz. Nos tornamos completos ao reconhecer a escuridão. Talvez a parte mais assustadora da teoria de Jung seja esta: o seu maior inimigo pode não ser alguém lá fora. Pode ser uma parte de você que nunca foi compreendida, uma parte que passou anos trancada no porão da mente, esperando ser vista. Porque a verdade é que aquilo que você rejeita em si mesmo não desaparece, permanece oculto, influenciando seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. A pergunta é: você está controlando sua sombra? Ou sua sombra está controlando você? Se esse vídeo fez você refletir sobre partes de si mesmo que nunca tinha observado antes, deixe um comentário com a palavra sombra. E se você gosta de conteúdo sobre Carl Jung, psicologia profunda, filosofia e os mistérios da mente humana, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, vamos explorar ideias ainda mais profundas sobre os aspectos ocultos da natureza humana. Até a próxima!